salve família tricolor, Turbina por aqui, sejam bem-vindos. Vídeo de informação, de notícia para deixar você atualizado. Informações do São Paulo. Seja muito bem-vindo, deixa o seu like que é importante. Também ativa o sino de notificações para receber os vídeos e as novidades do tricolor. E também muito obrigado a você, novo inscrito aqui no canal. Eu conto com seu apoio para a gente conseguir chegar à marca de 1000 inscritos. E vai ter sorteio no canal. Você pode ser premiado com produtos oficiais do São Paulo. Para concorrer, se inscreve, deixa o like que é importante e o seu comentário que já está valendo. Informações importantes sobre a chegada de André Silva. O novo atacante do São Paulo foi apresentado de forma oficial e já, conseguiu ali falar algumas coisas, deu algumas pistas das características de jogo que ele pode ser utilizado pelo Thiago Carpini ao lado do Caleri ou como 9 centralizado de ofício, né? Joga pela grande área, joga também pelas beiradas, né? Pelas pontas. É um jogador interessante, né? Trabalha com bastante inteligência, finaliza com as duas pernas e pode sim ser um bom reforço para o São Paulo. Vamos torcer para ele jogar o quanto antes, né? Abre aspas aqui para uma parte da coletiva que eu considerei importante aí do jogador. A minha referência no futebol brasileiro é o Luiz Fabiano, que faz muito aquilo que eu gosto, que é fazer gol. Ele foi a minha referência, fecha aspas, né? Quando questionado sobre referência de jogador no futebol brasileiro, o André Silva acabou citando Luiz Fabiano. Também falou que chega para somar no São Paulo, né? Mais uma vez chega para tentar ser campeão. É um jogador que vai estar à disposição, gostou do grupo, se sente em casa e com certeza vai ajudar bastante o nosso tricolor, né? Por falar ainda do André Silva, ele pode ser inscrito aí no Paulistão se o São Paulo avançar de fase. E aí a notícia apurada pelo GE é que o André Silva pode ser inscrito na substituição do Ibali, que não deve ser utilizado, né? Então, se caso o São Paulo avançar de fase, o atacante de 26 anos anunciado aí na tarde desta quarta-feira pode ser inscrito no Paulistão. Informações ainda sobre os bastidores quentes, né? O São Paulo que após o choque rei foi prejudicado pela arbitragem e agora também vai ser prejudicado pela Federação Paulista de Futebol, além também do TJD. Tá, então a Procuradoria apresenta denúncias e Cartola do São Paulo pode pegar 270 dias de gancho por atacar Abel. Né? Então a mensagem aí influenciando um pouco aí a questão do Casares, né, ter atacado Abel, né, um texto bem ofensivo, né? A Procuradoria do TJD, Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, entregou na tarde desta quarta-feira denúncias contra jogadores e dirigentes do São Paulo, que se envolveram em confusão após o jogo contra o Palmeiras no domingo no Morumbis. O artigo, né, que foi aí o alvo aí dessa denúncia, né? Todos foram enquadrados no artigo 258 de, abre aspas, assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras, fecha aspas, do CBJD, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A pena prevista aos atletas e ao auxiliar é de 1 a 6 partidas. Aos dirigentes, a pena é de 15 a 180 dias. Tá? Então, os jogadores denunciados, Caleri, Wellington Rato e Rafinha, podem pegar aí de 1 a 6 partidas após as apurações aí dessa denúncia pelo STD, né? SJD, e os dirigentes aí que foram citados, Belmonte e alguns assessores que estavam ali, além do presidente Júlio Casares, devem aí pegar em torno de 15 a 180 dias
de punição, segundo o artigo 258 do CBJD, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E aí, torcedor, você concorda? Deixa nos comentários a sua opinião a respeito disso. A gente falar também sobre o Carlos Belmonte. Belmonte também foi denunciado pela ofensa ao técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, chamado por ele de, abre aspas, português de merda, fecha aspas. Ele foi enquadrado no artigo 243. Esse artigo, né, fala que é o seguinte: ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto, com pena prevista de 15 a 90 dias e multa de 100 a 100 mil reais, né? Então aí, Belmonte na berlinda, né? O Belmonte se complicou após as falas ali direcionadas ao Abel Ferreira, né? Então o artigo 243 aí, que visa essa questão aí de ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto, né? Então são vários artigos que vêm aí para julgar mesmo, né, o caso do São Paulo aí. No caso do diretor de futebol, ainda falando sobre o Belmonte, a Procuradoria entende que as penas, caso ele seja condenado pelos dois artigos, podem ser somadas, né, o que levaria ao máximo de 270 dias de suspensão. Praticamente aí já não atuaria mais esse ano o Carlos Belmonte nas suas atividades ali, né? Quando a gente fala do campo, quando a gente fala da parte prática do jogo, né? Então, a situação complicada aí para o Carlos Belmonte, né? Foi pelo menos aí julgado, denunciado em 2 artigos, né? E pode pegar aí até 270 dias. Já os jogadores de 1 a 6 partidas, o que prejudicaria o São Paulo na fase de mata-mata do Paulistão, se o São Paulo conseguir a classificação no próximo domingo. E aí, torcedor, você concorda com tudo o que está sendo feito pela Federação Paulista de Futebol e pelo SJD aí, né? O TJD, né? O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo? Deixa nos comentários aí a opinião de vocês a respeito disso. É justo? É merecido? Ou nenhum dos dois? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Pra gente falar ainda das informações, né, do São Paulo e também sobre o basquete tricolor, o São Paulo pelo NBB conseguiu vencer o Pinheiros, né? Então o São Paulo venceu o Pinheiros aí na última quinta-feira, né, pelo basquete tricolor, venceu por 79 a 74, né? Uma boa partida no ginásio do Morumbis pela 27ª rodada do NBB. Os destaques da partida para Faverani, com 19 pontos, 5 rebotes, para o Bennett, com 14 pontos e 3 rebotes e 3 assistências, e Betinho, 13 pontos, 5 rebotes e 3 assistências. Parabéns aí ao basquete tricolor pela vitória em cima do Pinheiros pelo NBB. As informações também sobre o mercado da bola, né? E aí eu quero compartilhar com você para falar do Luan. Luan reúne o grupo do São Paulo, né? O grupo de jogadores para se despedir e embarca para Salvador para defender o Vitória. O Luan que vai ali ficar até o final de 2024 e pode retornar em 2025, no começo do ano, né? Quando os jogadores se apresentarem na pré-temporada para 2025. É claro que o Luan tem contrato com o São Paulo aí, né? E vai ser emprestado e depois pode até ser comprado pelo Vitória, se caso o clube assim decidir. O Luan reuniu o elenco do São Paulo e fez uma foto e publicou no seu Instagram, né? Ali se despedindo do grupo do São Paulo. Ele já chegou lá em Salvador para o jogo, né? E disse que está muito feliz também com essa nova oportunidade. Eu desejo boa sorte para o Luan, tomara que ele consiga, né? Aí recuperar o bom futebol, né? Que a gente já chegou a ver aí do Luan.
Para a gente falar também do futebol feminino, né? As meninas aí do futebol feminino vão iniciar o campeonato brasileiro, né? A tabela foi disponibilizada, a primeira rodada começa aí no dia 16 de março e a 15ª rodada pode ali, né, acontecer na última semana do mês de junho, né? Então, 25, 26 ou 27 de junho, São Paulo e Grêmio seria ali o último jogo da primeira fase. São 15 confrontos, 15 jogos, 15 rodadas de pontos corridos. As 8 melhores equipes vão para a fase de mata-mata. E aí vem pelas quartas de finais as 8 melhores colocadas, né? Então, vai iniciar nesse mês de março o Brasileirão Feminino. E o São Paulo tem boas condições para chegar aí nas fases finais do Campeonato Brasileiro Feminino. Para a gente falar ainda das informações, galera, a Leila, né, que acabou dando uma entrevista ao GE, ela acabou citando o Belmonte, falando também do Júlio Casares, que quer desculpas de forma pública, né, que quer aí... Na verdade, ela quer desculpas do Casares, né? Então se sentiu ofendida, disse que foi destratada na casa do São Paulo, né, no Morumbis, e o Casares acabou respondendo a Leila, né? Eu trouxe aqui ontem a nota emitida pela Leila, e o Casares, que na sequência, já no final da noite ali, emitiu uma nota também assinada e entregue ao GE, depois, né, da entrevista da Leila, né? Então o Casares acabou falando, defendendo, né, que o Belmonte não é xenófobo, que ele acabou conversando com o Belmonte, e no calor do momento o Belmonte acabou classificando ali o Abel Ferreira como português, e tem um palavrão ali de merda depois, mas não por conta de qualificação, mas uma questão de identificação de nacionalidade. Então foi o que disse aí o Belmonte, e o Casares confirmando, né? Depois o Casares também disse o seguinte, né, rebatendo aquilo que a Leila havia citado na sua entrevista ao GE, o Casares acabou lembrando de um acontecimento lá em 2022, que o São Paulo foi hostilizado e também sofreu, né, com homofobia no estádio do Palmeiras, pela torcida do Palmeiras e por certos membros ali que estavam no staff, né, do Palmeiras. Aquela oportunidade também teve gás de pimenta jogado, spray de pimenta jogado no vestiário do São Paulo durante o intervalo da partida. E o Belmonte, né, o Casares acabou falando, lembrando desse caso, e acabou citando o nome da Leila também, né? Onde a Leila estava naquela época que ela não se manifestou contrária às atuações de violência e de discriminação. Então, rebatendo também aí aquilo que a Leila havia falado, né? Então, vamos aqui abrir aspas para o Casares, né? Então, aqui, ó, ele cita o caso aqui na íntegra, né? Lamento que em 2022 a presidente Leila não pensou de forma inclusiva em promover a paz nos estádios. Na ocasião, após o término do final do Paulistão, não houve qualquer comoção ou pedido de desculpas da instituição sobre ato homofóbico em relação ao São Paulo Futebol Clube, né? Naquela oportunidade, os jogadores do Palmeiras tiraram sarro, né, do São Paulo, com situações homofóbicas, né? Então, a Leila não se manifestou contrária a isso. E aí o Casares lembrou dessa situação, né? Então, há uma briga gigantesca nos bastidores, os bastidores quentes aí entre São Paulo e Palmeiras, e o Casares e o Belmonte são aí os percussores dessa confusão nos bastidores. Eu acredito, galera, que o Casares e o Belmonte acertaram na forma de protestar, da maneira que protestaram, mas exageraram em alguns pontos. Principalmente o Belmonte, quando cita, né, o técnico do rival como português de merda. Ele poderia ter falado qualquer outra coisa. Ele poderia ter colocado que ele era um técnico de merda ou um cara, qualquer coisa. Ter xingado até o Abel Ferreira de qualquer outro nome.
né? Mas quando ele coloca o Português ali na frente, aí caracteriza assim algumas coisas que a gente não tem como prever, porque a gente não entende a intenção do Belmonte, não tem como saber, mas o Belmonte acabou respondendo que classificou pela nacionalidade e não qualificou aí o técnico quando chamou o Português de merda. Então não dá para a gente analisar a intenção do Belmonte, mas o texto referido, aí ele é analisado. E aí as denúncias pela Procuradoria e pelo TJD acabaram aí incluindo esse caso, né? Então não dá para a gente saber de fato, né, a intenção do Belmonte, mas a situação não é nada fácil para o dirigente são paulino. Então, tem muitos problemas aí, porque a Leila não vai admitir que o clube dela, né, que as situações envolvendo o rival, ela não vai admitir, né, não vai voltar aí atrás para também fazer uma autoconsciência, né, ali reconhecer os seus erros lá atrás, como citado pelo Casares em 2022, e o Casares que também não vai abrir mão do seu ponto de vista. Então, São Paulo e Palmeiras quebraram praticamente os relacionamentos e agora os bastidores estão muito quentes entre as diretorias, né? Para a gente falar das informações aí também do São Paulo Futebol Clube, né? Sobre o Campeonato Paulista, São Paulo e Ituano se enfrentam neste domingo. São Paulo precisa da vitória para se classificar. O setor de ingressos do Tricolor já foram esgotados, não tem mais ingresso para a área destinada ao São Paulo Futebol Clube, aos visitantes, né, que é o São Paulo. Então, praticamente agora só resta a torcida do adversário do Ituano. Eu acredito que dá para o São Paulo ganhar. O Carpini precisa resolver o problema dentro de campo. O São Paulo precisa montar um bom time, né? E vai ter aí o retorno de alguns jogadores. Embora o Wellington Rato está fora, Rafinha ainda também está fora. O Caleri cumpriu a suspensão e deve jogar, porque talvez não saia ali a resposta, né, sobre a questão das denúncias. Então ainda talvez não seja julgado o caso do Caleri, mas se for julgado antes, pode apostar aí que o Caleri, o Rafinha e o Wellington Rato devem pegar a pena máxima de 6 jogos. Eu acredito que eles não vão passar pano para o São Paulo. Além disso, também a arbitragem não foi punida, até o momento não saiu nada, e ainda não tem a escala de arbitragem no próximo jogo. Então tem muita coisa ainda para acontecer e a gente vai aguardar e vai trazer aqui as informações para você. Eu fico por aqui, agradeço a sua presença, desejo uma excelente semana para você. Volto na quinta-feira com informações e notícias do São Paulo e para deixar você atualizado sobre as notícias do Tricolor. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Um forte abraço. Valeu!